Bom dia, na paz do Senhor, meus queridos irmãos. Pastor André quem vos fala, diretamente aqui de Coimbra, da minha casa. Estou aqui com a palavra de Deus em minhas mãos e quero meditar em alguns versículos com você, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a igreja. Deus tem uma palavra de vitória para você. A Bíblia, em Josué, no capítulo de número 1, tem lindas e fortes e poderosas recomendações para todo o povo de Deus. E eu estive meditando nessa palavra em que o próprio Deus estava animando Josué quando o seu professor, quando o seu mestre, quando o seu líder, quando o seu pastor, Moisés, havia morrido. O desânimo certamente não bateu apenas no coração de todo o povo, mas principalmente de Josué, porque era o seu companheiro. Estava a todos os momentos com Moisés. Até que no versículo de número 1, a palavra de Deus diz aqui que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, dizendo: o meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira palavra que Deus tem para você, através da vida de Josué, através das lições de Josué, é que para nós herdarmos, conquistarmos qualquer situação na nossa vida, nós precisamos nos dispor. Dispor significa estar em plena atitude, em plena disposição, porque nada vai cair de mão beijada. Tudo vai depender do esforço, tudo vai depender do trabalho, tudo vai depender de você correr atrás. Nada vai cair de mãos beijadas. O Senhor falou para Moisés, para Josué: dispõe-te, meu servo, porque você vai atravessar. Então, para nós conquistarmos, nós precisamos estar disposto. No centro da vontade de Deus, é o que você precisa. Porque a bênção não será apenas para você. Porque o texto diz aqui para Josué: tu farás este povo herdar a terra que eu prometi. Então, a bênção que Deus tem para você é a bênção que Deus tem para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, até mesmo para os seus amigos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir a sua responsabilidade de se dispor em fazer a vontade de Deus, em cumprir com o chamado de Deus na sua vida. O texto diz aqui no versículo de número 2, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Veja só, o que eu aprendo aqui é que Deus está dando a garantia de estar não apenas com Josué, mas comigo, mas com você. A promessa de Deus de estar confirmando os seus passos na terra. Todo lugar que você plantar a planta do seu pé, você vai conquistar, você vai ser vencedor, desde que você cumpra com a ordem de Deus, que você obedeça a palavra de Deus, que você obedeça ao Senhor. Tudo está condicionado, existe uma condição, nada vai cair de mão beijada. E o versículo diz aqui, no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja que coisa linda. Se Deus foi com Moisés, ele foi também com Josué. E será contigo, meu amado irmão. Nessa vida nós temos muitas lutas, muitos desafios. Assim como Moisés teve, assim como Josué estava tendo aqui nesse texto. Mas o Senhor disse para ele: eu serei contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Eu estou contigo. Veja que garantia maravilhosa. Deus está com você. Não te deixarei.
o texto fala, ele não vai te deixar sozinho, você não está sozinho nessa empreitada, nessa batalha, nessa luta, nesse problema que você está vivendo. E nem, o Senhor diz aqui, nem vai te desamparar. Por quê? Porque você é filho, você é a menina dos olhos de Deus. Pare e pense, não existe nada pior do que aos nossos olhos possa ser difícil, maior do que o nosso Deus. Deus só não age na nossa vida, não é porque não quer, é porque nós limitamos o nosso Deus com as nossas más escolhas. Então escolha fazer a vontade de Deus, porque Ele está dizendo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, porque eu estou contigo. O texto diz aqui no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para fazeres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Veja que recomendação linda. Ser forte, corajoso, não só para muitas outras coisas da nossa vida, mas para também observar a lei, os mandamentos de Deus que foi dado para Moisés. O que eu quero dizer é que a sua vitória está condicionada a você viver a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus. E para isso, você vai ter que pesquisar, meditar, você vai ter que ler, você vai ter que estudar. E assim você vai conhecer a natureza de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, né? Ele diz aqui, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem sucedido na sua vida espiritual? Quer ser bem sucedido na sua vida sentimental? Quer ser bem sucedido na sua vida profissional? Em tudo que você fizer, medita na palavra de noite. Não se desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita, né? Então, a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso horizonte, é a nossa base, é a nossa estrutura. Se as palavras de Deus não estiverem em nós, e nós não estivermos no Senhor, nós não temos a vida de Deus em nossas vidas. Então, essa é uma recomendação muito importante. E o último versículo diz assim, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que atitude Deus espera de nós com respeito à sua palavra? Nós vamos ver que a palavra escrita de Deus é a nossa orientação segura. Josué possuía apenas a lei de Moisés em sua época. Hoje, nós temos a Bíblia inteira para nos dar orientação sobre a vontade de Deus, sobre a vontade do Senhor para a nossa vida. Sem dúvida alguma, nossa atitude deve ser de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus. Nem sempre acharemos fácil aceitar todos os seus conselhos. Muitas vezes, teremos a certeza de que as nossas ideias são melhores do que a de Deus. No entanto, mais cedo ou mais tarde, descobriremos que Deus sempre tem a razão. Procure meditar na palavra de Deus e obedecer à vontade do Senhor. A reflexão para a sua vida é o seguinte: quanto vale a verdade? Quanto vale a obediência à verdade? Certo homem trabalhava na estrada de ferro, sempre acompanhado do seu filho querido. Certa ocasião, o menino achou algumas pedras bonitas e reluzentes e, distraído, passou a procurar mais pedras que brilhavam. Enquanto vasculhava entre os trilhos, não percebeu a aproximação de um trem a 60 km por hora. Quando o pai contemplou o quadro e percebeu a vida do seu filho em perigo, gritou com todas as forças: Paulinho, deite-se no chão. Imediatamente o menino deitou-se entre os trilhos e, de olhos fechados, ouviu o barulho ensurdecedor do trem que passava alguns centímetros acima da sua cabeça.
Passado aquele grande susto, o menino correu para o pai, que feliz abraçou o filho que sabia o que era obedecer. Veja, se obedecer a uma autoridade terrena pode representar a diferença entre a vida e a morte, quanto mais obedecer ao Pai Celestial. Deus abençoe, estou orando por você, ore por nós e juntos vamos a todo vapor para o céu. Deus abençoe, tenha um bom dia, beijo no coração do pastor André.